3, 13. Abaixa um pouco o fundo, por favor. Só um retorno. No fundo. Tá bom. Aí. Obrigado. Assim tá bom. Amém, queridos? Diz assim, ó. Filipenses 3,13. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas desta forma. E se algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus trará à luz. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos a meu exemplo e observe os que vivem de acordo com o padrão que apresento a vocês. Pois, como já disse várias vezes, e agora eu repito em lágrimas, muitos dentre vós vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, e o seu Deus, com D minúsculo, é o vosso estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam em coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhante a seu corpo glorioso. Podemos aceitar. Amém, queridos? Palavra de Deus. O apóstolo Paulo escrevendo para a igreja de Filipos. Olha que coisa extraordinária. A igreja de Filipos, o apóstolo Paulo vai gerar esta igreja, porque nós falamos que a igreja não se abre, né? A igreja se gera dentro de um ventre espiritual. E em Atos capítulo 16, o apóstolo Paulo vai gerar esta igreja. Olha como que vai nascer a igreja de Filipos. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo está ali fazendo a sua expedição evangelística, e esse território, agora na sua casa você pode depois ler em Atos 16, aonde o apóstolo Paulo vai chegar nesta região e ele vai começar a pregoar o evangelho. A Bíblia diz que ele está acompanhado ali de seu fiel escudeiro Timóteo, e agora ele vai começar na região chamada Neápolis. Ele vai para Filipos, que ficava na Macedônia, e que ali era um porto muito importante na época, que começa a pregoar o evangelho. E a Bíblia diz que vai haver uma conversão, e ele entra dentro de uma casa. Olha como Paulo acha a oportunidade para pregoar o evangelho e plantar uma igreja. É por isso que eu digo que por trás de cada um aqui existe uma multidão lá fora te esperando. E nós não podemos apenas nos contentar em receber Jesus para nós. O texto diz, lá em Atos
dali pode nascer uma igreja, dali pode a tua família, os teus vizinhos serem salvos, e aquilo que hoje é você, a semente, se tornar uma árvore frutífera. Essa mulher se converte, e ela agora, é lindo que ela diz para Paulo, eu estou em Atos, eu já volto para o texto lido. Ela diz: olha, se vocês me consideram crente, então que eu seja digna de receber vocês na minha casa, porque eu não quero abrir mão de levar para os meus a palavra que mudou algo dentro de mim. Olha como que a conversão verdadeira transforma a vida de qualquer pessoa. Se uma pessoa se diz crente e você não vê mudança na vida dela, ela não se converteu. Ela pode gostar do louvor, ela pode gostar da palavra, ela pode gostar de um ambiente que é muito gostoso, um ambiente de igreja, gostar da comunhão, gostar da resenha, gostar das amizades, ela pode gostar de tudo que a igreja oferece. O cara pode não ser crente, mas gostar do ambiente onde os crentes estão. É um ambiente gostoso, um ambiente alegre, um ambiente festivo, um ambiente de comunhão, um ambiente de paz. Mas se não mudou a vida dele, ele não se converteu de verdade. Essa mulher agora, a casa dela se transforma em uma base para a pregação do Evangelho. E você lembra daquela que tinha um espírito de adivinhação, que todos os dias vai atrás de Paulo dizendo: ali vai um santo homem de Deus. Isso é em Filipos. E Paulo então vai expulsar o demônio dela. Eu quero que você entenda que este lugar era um lugar que não tinha recebido a palavra de Deus. Uma província dominada por Roma. E agora o diabo fazia festa naquele lugar. Uma mulher era usada com espírito de adivinhação. Você já deve ter visto aquelas pessoas que falam: deixa eu ler sua mão aí, deixa eu falar o teu futuro, sim ou não? Sim. Quando pedir, você fala: deixa eu ler a Bíblia para tu, lê minha mão que eu leio a Bíblia para você. Se você deixar eu ler a Bíblia para você, você pode ler minha mão, meu pé, o que você quiser, mas eu vou pregar Jesus para você. Essa mulher, ela dava lucros a seus senhores. Era uma espécie de pitonisa da época, uma mãe de Ná, uma cigana, que ela recebia dinheiro dos seus senhores para prever o futuro. Diz a piada que o cara ligou para a mãe de santo, para a mãe de Ná, né? Porque a mãe de Ná teve e falou: quem é? O cara já desligou e falou: essa não adivinha nada. Porque se não adivinhou quem é que está ligando, é uma furada. Ela dava lucros adivinhando ou tentando adivinhar o futuro. E nós sabemos que o diabo, ele também tem os seus falsos profetas, os seus adivinhos, os seus magos. O espírito de adivinhação é diferente do espírito de profecia. E você pode observar que uma pessoa que serve a ele, se for uma pessoa que diz que vai prever o futuro, é óbvio que ele vai dar um destino para aquela pessoa. Ele vai falar algo. E se aquela pessoa se mantiver no caminho dele, tudo aquilo que ele falou na boca daquele médium vai acontecer. Porque ele está revelando o que? O futuro que ele tem para aquela pessoa. Mas o diabo não pode determinar o meio do teu futuro. Ele determina de quem serve a ele mesmo. Pode ir em qualquer um e perguntar sobre a tua vida. Não fala: não, estou dando exemplo. Eu duvido ele determinar o que Deus tem para a sua vida. Ele determina o que ele tem para quem serve ele. E essa mulher estava oprimida, queridos. Ela servia a demônios. Ela tinha uma mediunidade. E você é inteligente, já viu no Brasil quantas pessoas ficaram milionárias com esse espírito de adivinhação? E artistas, políticos vão a esses lugares fazer pactos, fazer trabalho para
E aquilo foi inflamando a Paulo. Aquilo foi enchendo Paulo. Até que um dia ele vira para ela e fala assim: sai dela, espírito do engano. Aquela mulher vai ser liberta. Bastou uma igreja abrir em Filipos para aquela mulher ser liberta. Não, você não está entendendo o nível que Deus quer te introduzir nessa noite. Bastou uma igreja ser aberta para aquela que servia ao diabo começar a servir a Jesus. O que você está esperando para pregar Jesus para alguém? Para abrir tua casa para falar de Jesus, para evangelizar o perdido. Não importa quantas forças o oprimam, importa que maior do que isso é a força de Jesus para libertar, salvar e transformar. Aquela mulher era oprimida, enganava todo mundo, queridos. E talvez alguns pensavam até que era Deus na boca dela. E quando Paulo expulsa, ela agora é liberta, aceita a Jesus. Sabe o que eu estou lhe dizendo? Quem passar pela tua vida não pode ser mais o mesmo, querido. Pastor, mas se ele não quiser, aí é problema dele, mas sua parte você tem que fazer. Da glória! Quem te conhecer tem que ficar meio chapado. Ou aceita Jesus ou se afasta de você. Porque de 30 minutos que parar para falar contigo, 29 e meio, você vai pregar o Cristo vivo, o Cristo que te salvou, que te libertou e que te deu uma nova história. Porque se você faz parte da igreja dele, da tua boca só saem coisas dele. É verdade, Deus. Paulo expulsa o demônio dessa mulher. Jesus. Ela é liberta. Quantos perturbados têm passado pela tua vida todo dia, queridos? Meu Deus. Eita, Jesus. E talvez você olha com desprezo. Quantos passam e talvez você olha, nossa, esse aí não tem jeito. Talvez ele está esperando uma palavra, um convite, um abraço, uma oração, uma mão estendida. Sabe o que eu quero que você entenda nesta noite? Que o Senhor está te chamando para viver um tempo de resgate aos perdidos. Essa igreja abre, amém? A casa de Lídia ganha, essa mulher é liberta. E agora Paulo segue suas viagens missionárias. Quando ele vai escrever a carta aos Filipenses para essa igreja começou a crescer em amor, em santidade, em reverência, em unidade com a palavra de Deus. Porém, tudo que cresce começa a atrair níveis diferentes de pessoas. É verdade. E começou a entrar pessoas que o apóstolo Paulo chama de inimigos da cruz. Quem são os inimigos da cruz? Aqueles que não vivem de acordo com a vontade de Deus. E Paulo vai fazer um paralelo, como se ele fosse um atleta. Até na nossa linguagem nós falamos, Paulo era o atleta cristão, porque aos Coríntios ele vai dizer que ele acabou a carreira, guardou a fé. Aos Coríntios ele vai dizer que os que correm em estádio correm à procura de uma coroa corruptível, mas ele estava correndo para o prêmio incorruptível. Então ele usa uma linguagem trazendo como que uma parábola de uma competição. Olha a linguagem que ele vai usar. E por que ele usa isso? Porque na época se falava muito de disputa, de imperadores, de conquistas. Com 1 Coríntios 9:24 ele diz: não sabeis vós que os que correm em estádio correm, mas só um leva o prêmio? Meu Deus. Ou seja, tem uma disputa
O cara pode ter um recorde durante anos. Uma hora ele vai ser esquecido e vai vir outro que vai ficar no lugar dele. Ele pode ser o campeão. Uma hora alguém vai vencer. Quem está entendendo diz amém. Amém. Aí ele diz: mas eu corro, não sem meta, como quem dá golpes ao ar. Eu esmurro meu corpo e coloco a escravidão de Cristo, para que quando eu pregar para o outro, não seja reprovado eu. Olha o que ele está dizendo: quando eu prego para o outro, eu tenho que ser o primeiro exemplo. Você já viu aqueles pregadores pentecostais que falam assim: a palavra primeiro corta para mim? Nada a ver esses mitos. Nada a ver. Eu vou desconstruindo todos esses mitos antigos. A palavra primeiro corta aqui. Então se tiver uma palavra de morte a ele, vai morrer primeiro? Não tem nada a ver. Você tem que discernir a sua parte que é. Sim ou não? A palavra, uma pregação de 40 minutos, se você comer o bolo todo, vai te dar uma má digestão. Então, se a palavra for de pecado, é porque o cara está no pecado. Você tem que se examinar. Aquela palavra tem que te examinar de cima a baixo. A função da palavra de Deus, sabe aquela máquina de raio-x que você passa assim, detector de metais? De cima a baixo ela te examina. Tem que ser a palavra de Deus. Pode cortar no sentido de alerta, de observação, de atenção, de vigilância. Você tira a palavra de Deus e vê o que é que aquilo está limpando em você. A palavra de Deus, ela tem que ser como que um filtro. Você tem que ver se você passa dentro dela e o que vai sair do outro lado. Já fez suco de maracujá, sim ou não? Sim. Dá mais sujeira do que suco, né? Você não vai tomar sem passar na peneira. O que passa pela peneira é o bom, o que fica, você joga fora. É a palavra de Deus, você tem que passar nesse filtro. O que sair do outro lado, você fala: ufa, saí vivo. Você olha e fala: eita, saí pela metade, deixa eu me refazer em Cristo. Porque ela tem que te limpar todos os dias. Paulo está dizendo: quando eu prego para o outro, a minha vida primeiro tem que ser exemplo. E tem um monte de gente tentando dar uma palavra de motivação, uma palavra de incentivo, uma palavra de edificação, sendo que não é exemplo para nada. É por isso que nós temos muitas igrejas com o povo doente, querido. Porque a pessoa que está instruindo, a vida dele não tem testificação espiritual do que ele está falando. Será que pode um cego guiar outro cego? Não. Paulo está com a vida reta em Deus, amém? Amém. E ele vai dizer aos filipenses: nós que temos maturidade, devemos ver as coisas desta forma. E se alguém pensar diferente, Deus vai trazer a luz. Se você pensa diferente, querido, você tem que orar para Deus trazer a luz dele sobre você. É verdade. Pastor, diferente do quê? Olha o que ele vai dizer aqui, ó. Eu repito agora com lágrimas. Ele gerou essa igreja. E não há dor pior para um pastor do que ver uma pessoa que ele ganhou para Jesus se perder. Não há dor pior para um pai ver um filho se perdendo. Então agora Paulo está em lágrimas, alertando aquelas pessoas. E quantas das vezes nós como pastores falamos: filho, esse caminho vai dar errado. Aí a pessoa: não, mas é minha vida, deixa eu fazer, pastor. Ah, o pastor fala demais, nada pode, nada ele aprova, nada ele gosta, nada. É melhor você estar sendo instruído na palavra, porque não
Eu tenho 10 anos de pastoreio, queridos. Falo sem medo. Até hoje, dia 19, né? Dia 19. Eu nunca dei um conselho que a pessoa seguiu e deu errado. Nunca. Eu nunca falei algo que não aconteceu. Nunca. Falo sem medo. Quando eu falo, esse caminho vai dar em tal lugar, é só esperar. E qualquer coisa, relacionamento, amizades, ministério, eu falo para o pastor, é só esperar um tempo que vai dar errado. Não é porque queremos saber mais. Até hoje eu posso errar amanhã. Até hoje, para a glória de Deus, se seguir o que Deus nos instrui para ti, você seguir. Porque eu tenho temor na palavra, amém? Eu não sou um aventureiro que sai entregando bênção para todo mundo. Hoje é culto de domingo. Talvez você saiu de casa falando, eita, hoje Deus vai me entregar um milagre. Hoje vai vir aquela palavra. Hoje Deus vai tomar um pastor, vai falar, eis que eu te digo que eu estou abrindo a porta, que eu isso, que eu aquilo. Ah, não era isso que eu queria ouvir. Talvez você pensou que ia receber uma palavra, uma profecia, mas o Senhor está dizendo, eu tenho responsabilidade no meu altar, queridos. Quando a palavra de prosperidade ninguém segura, palavra de porta aberta ninguém segura, mas quando Deus fala de salvação, é salvação que tem que ser pregado. Eu não sou um aventureiro irresponsável. Eu não prego o que eu quero. Quem não quer ver a igreja jogando a cadeira para cima? Só ir lá e ministrar o azeite que Deus multiplicou. É só baixar um pregador pentecostal aqui rapidinho. A gente sabe ser profeta também. Dá 2 sapateiros, 2 barulhos de sapato aqui, 2 xiri. Rapidinho você está recebendo nada, vai dar. Engrossar a voz. Receba, receba, receba. Eita, hoje o pastor estava cheio. Como disse o profeta Regis, cheio de nada. A pessoa que é boba para nada. Conhece alguém que é bom para nada? Com certeza conhece. Mas esse cara é muito bom para quê? Para nada. Ele não se move para nada dentro do reino. Paulo está dizendo, são inimigos da cruz. Martinho Lutero diz uma frase: não se pode encontrar Deus senão nos padecimentos e na cruz. A gente quer encontrar Deus só na bonança, né? Churrascaria, eita, Deus é da minha vida. Quem nunca esteve comprando algo e pensou consigo, estava na hora, né, Deus? Obrigado. Sabia que ia chegar a minha vez. Sim ou não? Sim. Agora eu quero ver o pão seco. Você está ali, glória a Deus. Não é o que eu queria comer, mas glória a Deus. Não é a roupa que eu queria vestir, mas glória a Deus. Não é na onde eu queria estar no domingo à noite comendo bolacha de sal. Eu queria estar na churrascaria, mas glória a Deus pela bolacha de sal. É glória a Deus só pela água. Se só pela água com sal no jejum, mas não vou murmurar. Grave isso, querido. Não se
eu me esqueço do que ficou para trás. Sabe do que Paulo estava dizendo? Eu esqueço de toda a surra que eu levei. Eu esqueço de todas as prisões que eu passei. Porque quando ele expulsou esse demônio lá da pitonisa, ele tomou uma surra, está em Atos 16, mais uma, né? Tomou uma surra e foi expulso. Ele está dizendo, tudo isso eu esqueço e prossigo para o alvo. Sabe o que ele estava dizendo? Eu não olho para os impedimentos, eu olho para o alvo. Sabe o que eu quero que você entenda? Se você olhar para o que quer te parar, você vai parar, é fato. Quem tem problema aqui, diga eu. Se não tiver, me espera na saída que eu vou te dar uns dois. Se você olhar para ele, você para. Se você pensar na sua dificuldade, você para. Talvez você tenha um problema no teu trabalho. Se você focar só no problema, você perde as contas no outro dia. Só que você tem um objetivo, qual é? Final do mês, receber, pagar suas contas e viver. Você tem um alvo no seu trabalho. Então você olha para o alvo. Você só olha dia 5 e dia 20. Sim ou não? Eita, dia 5, eita, dia 20. E o resto, ó dias, ó céu. Mas você está olhando para o alvo. Paulo está dizendo isso. Queridos, todo mundo aqui tem algo que tenta te prender ou te puxar para trás. Todo mundo aqui tem um passado, uns de lutas, de sofrimento, de perdas, de derrota. Só que pensar nele não muda o seu futuro. Pensar no que ficou te prende a ele. Aí vai criar uma crise de depressão, excesso do passado. Eu conheço gente que fala assim, mas na época do meu pai, gente, faz 40 anos, esquece. Eu conheço gente que tem mágoa de quem já morreu. Eu não perdoo fulano. Aí você fala, vamos lá pedir perdão. Não, ele morreu tem 30 anos. Morreu junto, querido. Está preso lá. Paulo está dizendo, eu não me prendo a isso. Eu olho para frente, para o alvo. Eu creio assim. Eu termino dizendo, versículo 20, ele diz, na hora 19, quem é inimigo da cruz, o destino deles é a perdição. E o seu Deus é o seu estômago. Eu preciso te explicar o que significa isso. Estômago nos fala daquilo que vai parar o que nós nos alimentamos. O estômago é o destino daquilo que nós comemos. Paulo está dizendo, o Deus deles é o que satisfaz a carne deles. Olha que tremendo, queridos. Se o seu Deus for seu estômago, você está perdido. O seu Deus é o que satisfaz a tua carne. Olha como esse povo estava carnal. O Deus deles, eles têm orgulho do que é vergonhoso e só pensam em coisas terrenas. Tem gente que só tem orgulho do que é vergonhoso, queridos. Tem uma vida profana, uma vida de mundano, prostituição, avareza.
quem discerne. A nossa cidadania, a cidadania da igreja, porém, está no céu, de onde esperamos ansiosamente. É verdade. Qual é o seu anseio nessa noite? Um carro novo, uma casa nova, uma roupa nova? Ou o seu anseio é nos céus? Porque Paulo vai dizer: eu estou bem na terra, mas eu quero é ir para o céu. O nosso anseio é no céu, de onde esperamos o nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. O poder dele, que capacita